Olá, meus queridos, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quinta-feira, hoje é dia de atendimento presencial, se Deus quiser. Estamos atendendo lá na rua José Paterno 173, aqui na Vila João Jorge. Eles falam que é isso aí, mas ainda acho que é Jardim Leonor. Estamos lá, então, atendimento a partir das 18h30. Se Deus quiser, estaremos lá fazendo as nossas tratativas e tudo mais. Então, quem estiver com problemas de saúde, com doenças, estou à disposição para ser uma ferramenta nas mãos de Deus e tentar fazer alguma coisa por vocês, tá? Não posso prometer nada porque os milagres não vêm de mim, mas vêm de Deus. Então, depende mais de vocês do que de mim. Isso vocês podem ter certeza. Dito isto, falado isto, meus queridos, a questão é a seguinte. Bastidores, nós contamos o que acontece nos bastidores. Ontem teve a tal da confraternização. Apareceu algumas pessoas lá, fiquei feliz de ter visto algumas pessoas que frequentam o atendimento que foram lá. Tava uma coisinha mais assim, né? Tipo, aquelas reuniãozinhas meio de uma pessoa ficar conversando com outra ali, assim, aquelas coisinhas para deixando fluir mesmo. Eu achei bacana isso. Um lugarzinho bem pequenininho, tinha bastante gente, estava com um voluminho bastante gostoso lá. Devia ter torno de umas 40, gritando 50 pessoas. Tá bom, né? Não é ruim, não. E eu vou falar uma coisa para vocês, hein? O meu querido senhor Edson, que nos ajuda lá nos atendimentos, ele fez para mim um pãozinho com a linguiça que eu queria comer. Rapaz, até queijinho tinha. Oh, meu Deus do céu. Ficou a coisa mais deliciosa, moço. Pensa num gajo que ficou feliz, fui eu. Ele comprou 10 pãozinhos, o pãozinho sumiu. Você vê como é que o povo gosta do pãozinho, né? Comer uma carninha com pãozinho, né? Não tem igual, né, moço? É uma delícia, é maravilhoso. Só tenho que agradecer. Muito obrigado, seu Edson. Que Deus abençoe. E quitou a dívida. Professor, o deputado foi? O deputado Rafa Zimbaldi, ele foi. Ele é deputado estadual. Ele foi e não foi fazer uma visita. Ele foi e ficou. Ele foi e ficou até acabar. Ele foi, as pessoas foram indo embora porque já estava dando horário, próximo das 10 horas, e ele foi e ficou. Inclusive, o Edson deixou cair a chave dentro do bueiro lá, e aí ele estava até indo embora, o motorista dele lá pescando lá a chave de São Edson do carro dele, tava pescando lá, e aí, moço, aí o deputado chegou e falou assim, de quem que é essa chave? Aí eu, pra zoar, né, falei, essa chave é do Rafa. Aí ele falou, minha? Ai, Deus do céu. Ai, rimo demais, moço. Foi bastante informal. Foi algo com muitas brincadeiras, com muitos sorrisos. Algo assim gostoso mesmo, sabe? Interessante, gostoso. Foi algo proveitoso. Olha, eu consegui emplacar a filha de um amigo meu como representante da juventude no partido do candidato. Já fechou lá. Tá aqui, tá fechado, então tá acertado. Eu conversei com ele sobre a questão que ele não sabia, ele não tinha noção da questão de benzedores, benzedeiras, com relação a indicar chás e ervas, que não pode, porque a Anvisa proíbe. Ele falou assim, mas acontece? Eu falei, porque olha só, a legislação fala assim, somente se você tiver religião. Mas, meu querido, um benzedor não precisa ter religião. Você já chegou a falar assim, o benzedor é da religião do benzedor? Não existe isso. O benzedor é uma coisa do espírito, por ter. Agora, eu sou obrigado a abrir uma empresa para poder passar coisas da espiritualidade também não dá. Eu ser vinculado com um sindicato ou uma associação para poder passar uma coisa de benzimento também não dá.
O benzimento é algo natural, onde uma pessoa pega e trabalha no seu dia normal e faz como caridade em outros dias. Não é uma profissão. Benzedor não é profissão. Benzimento não é profissão, não pode se entrar como profissão. Ele tem que ser enquadrado como uma coisa cultural, uma coisa espiritual, uma coisa que entra como religiosidade, mas não é religião. E aí ele pegou e falou assim, poxa, eu não sabia disso. Eu falei, olha, tá vendo como é que é engraçado? Aí eu até comentei, falei assim, em Santa Catarina, lá tem mais facilidade, a coisa tá até conseguindo fluir um pouquinho mais, porque ali já tem uma cultura diferente. Então tem um pouco mais de facilidade. Aqui trava tudo, moço. Eu não sei o que acontece. Aqui é um reduto, é uma coisa muito louca. E ele falou assim, não, eu quero dar andamento nisso daí, eu preciso saber de mais detalhes, e vamos tentar dar prosseguimento e verificar de fato o que não está acontecendo, o que não está acontecendo e tudo mais. Claro que ele não anotou nada, então compete a minha pessoa ficar o cobrando, mas que eu falei, que eu cobrei, que eu expus. Então já está na cabeça dele plantado. Agora, uma coisa boa que aconteceu foi o seguinte. Ele, assim que chegou, me cumprimentou. Tudo bem, Ricardo? Ou seja, ele já gravou a minha imagem, a minha cara e já sabe o meu nome. Isso já é um dos pontos positivíssimos. Para uma pessoa como ele, já saber meu nome já é algo assim sem precedentes. Para mim não tem nome que se pague isso daí. Para mim é algo assim sobrenatural e surreal. Agora, um dos assessores dele, que eu já tinha mexido nas pernas dele, que estava tudo meio estrupiado, eu já tinha mexido nas pernas dele, e aí fica bom num dia, depois volta o problema, eu faço um negocinho, eu falei, mas precisa fazer a cirurgia, porque eu fui pegando ele nos eventos, só que as manobrinhas. Só que as manobrinhas não resolve para sempre. Ela resolve um pouco, mas não resolve para sempre. Aí, o que acontece? O deputado pegou e falou assim, pô, ele tinha que fazer esse negócio aqui. Você tá falando negócio lá de arrumar, você não consegue resolver o problema dele? Tipo, zoando comigo. Sabe, tipo assim, zoando no sentido assim. O papo foi falando assim, o que você faz? Faço cirurgia espiritual. Então, aonde você faz? Faz aqui? Faço ali, tem uma salinha assim, sensado. Poxa, mas, não sabia, tal. E aí, ele pegou e falou assim, aqui, ó, o assessor aqui meu, tá todo quebrado aqui, então arruma ele. Eu peguei e falei assim, pois é, eu já tentei arrumar ele 2 vezes. Eu mexo nele, ele fica bom por 1, 2 dias, depois volta a ter problema. Aí ele falou assim, foi você que conseguiu fazer aquele negócio com ele? Eu falei, foi. Ele falou assim, então, qual que é o dia que você atende? Eu falei, amanhã eu tô atendendo. Aí eu falei para ele falou assim, então você vai vir fazer cirurgia com ele, falou para o assessor dele. Aí o assessor, mas nós temos a reunião. Ele falou, não, você vai fazer e depois você vai para a reunião. Vocês estão entendendo como é que o espiritual vai mexendo as coisinhas? Usa um cara da equipe dele, um dos braços direito dele, para ficar doente. Eu vou, mexo nele, fica bom um dia, no outro dia piora. Não, fica 2 dias bom, depois piora. 2 dias bom, depois piora. Eu falando, você tem que ir lá para fazer cirurgia espiritual. Você tem que ir lá para fazer cirurgia espiritual. Ah, mas não sei o que, mas não sei o que lá. E aí o próprio chefe fala assim, vai lá, não, tá bom. E aí, já pensou se tem um resultado? Como é que faz? Todas as vezes que ele escutar alguém falando, eu tô com um problema no nervo ciático, toda vez que alguém reclamar para ele, porque vai ter um monte de gente que vai pedir ajuda para ele de negócio de saúde, aí precisa de uma cirurgia, porque se você depender do SUS, moço, você marcar uma cirurgia 6 meses, 9 meses, 1 ano. E aí? Pois bem. Então, eu vou falar uma coisa para vocês. Nada é por acaso. Tudo vai fazendo de uma forma que a gente não entende mais ou menos, mas vai andando. Na hora que a gente vê,
dar o desfecho como é que tem que ser dado o desfecho. Porque se Deus agraciar e que Deus permita que esse homem tenha uma cura, ele vai ser uma propaganda ambulante andando por tudo quanto é lugar na cidade. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. E aí, meu querido, a pessoa não vai poder pegar e falar assim, isso aí não existe. Ah lá, prova viva. Não, isso não existe. Prova viva. Olha, é cada uma que vale por duas. Bom, eu vou contar uma coisinha que anda acontecendo para vocês depois que se resolver. Quando terminar toda numa novelinha que está acontecendo em outro estado, eu diria que mais para o sul, eu vou contar para vocês como que foi a novela. Mas antes eu vou esperar acontecer a novela. Depois que tudo acontecer, eu vou falando para vocês as coisas malucas que a plano espiritual costuma fazer. E malucos, quando eu falo maluco, é maluco mesmo. Quando eu falo incríveis, são incríveis mesmo. Meus queridos, vamos lá? Então hoje não se esqueçam, atendimento presencial. Muito obrigado para aquelas pessoas que foram presenciais, foram lá no evento. Imensa gratidão. Eu fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz mesmo. O Sidão também ficou muito feliz. Tá todo mundo feliz. Seu Edson ficou feliz, eu fiquei feliz, todo mundo feliz. Foi muito simplesinho, mas foi de uma felicidade sem tamanho. Meus queridos, algo maravilhoso está acontecendo, mas não é no Brasil. Eu olhando uma das referências que eu utilizo há muitos anos como o Câmbio Chaco, que é uma das maiores corretoras de câmbio de moedas do Paraguai. O câmbio do real está no 0 a 0. Lá estão compra e venda 5,10 e 5,30. Só que tem uma notícia maravilhosa, e não é do Brasil, é da Argentina. A moeda argentina valorizou mais um monte de ontem para hoje. E agora está a compra 850 e a venda 1.050. Vocês sabem o que isso significa? Que o povo argentino, mesmo não tendo reajuste salarial, eles estão tendo aumento de valor. A moeda argentina está valorizando. Está valendo a pena comprar moeda argentina do que você ficar com real. Se você chegasse e falasse assim, que moeda que eu compro para não perder dinheiro? Compra peso argentino, porque o peso argentino não perde dinheiro. Estamos nesse ponto? Estamos nesse ponto. Porque está valorizando frente ao dólar. E frente ao real, então, mais ainda. Isso é um grande exemplo, uma grande proeza dos argentinos. E vamos falar o que está acontecendo no Banco Central lá. O dólar aqui, R$ 5,15, com uma leve subida de 0,34% ontem. Eu cantei a bola, falei, olha, o câmbio Chaco é o que fala se vai cair ou não vai cair. E se não caiu, não cai. A minha referência é lá, moço, não tem conversa. E se estão falando que ainda vai continuar em 5,10, 5,30, então existe uma força muito grande que vai puxar esse dólar para 5,20, próximo de 5,20. Isso é muito ruim para nós brasileiros. E a Argentina nadando de braçada. Bolsas de valores. A Bolsa de Valores da Alemanha, depois de uma grande subida, dando aquele fôlego maravilhoso, voltou daquela quedinha, aquela estabilizaçãozinha.Ela está estável, mas com uma tendênciazinha de queda. Já nada de ficar batendo as alturas das alturas. Então hoje está caindo 0,57% com 17.971. Bolsa de Valores do Brasil caiu como o dólar. 0,33%. 124.740. Mas se olhando assim na bolsa, você vê que teve algumas subidas, algumas descidas, você vê que estava dentro de uma certa normalidade. Afinal de contas, 0,33% é dentro de uma oscilação aceitável e natural. Agora,
essa questão dos câmbios e das moedas, a gente tem que ficar um pouco esperto. Por quê? Jornal da Infomoney. O iene japonês, a moeda japonesa, o iene japonês, atinge nível mais fraco ante o dólar desde 1990. E eleva o alerta no mercado. A queda do iene em relação ao dólar reativou a expectativa de intervenção cambial. Como assim? Por que a moeda japonesa está caindo? Estava supervalorizada, era uma das moedas mais valorizadas. O que está acontecendo para o iene começar a despencar? Sabe o que está acontecendo? O iene não está subindo juros. Então, quem que lá do país japonês vai querer ficar com o iene? Eles vão pegar a moeda deles e vão depositar o seu dinheiro em outra moeda. Vamos depositar o dinheiro na Austrália, vamos depositar o dinheiro nos Estados Unidos, vamos depositar o dinheiro em dólar. Por quê? Porque lá pelo menos eles estão pagando juros anuais. E o Japão, zero. Você põe dinheiro no banco, é como se você tivesse depositando, não depositou em poupança nenhuma, não rende nada. Ele só fica armazenado, guardado o dinheiro como se fosse um caixa forte. Mas as pessoas não querem um caixa forte. A pessoa quer um caixa forte que faz rentabilidade, que aumente o seu dinheiro. Então, esse é o grande problema do iene. Já no Brasil, é diferente. Mas antes de nós falarmos do Brasil, vamos voltar para a Argentina, que é o exemplo do planeta. Jornal da Infomoney. Banco Central da Argentina está otimista com a inflação, mas vê trabalho nas reservas cambiais. O Banco Central espera que a inflação mensal caia para 9% em abril e 5,8% em maio, abaixo do pico de mais de 25% em dezembro. Ele pegou um governo com inflação de 25% ao mês. 25% ao mês. Entrou em abril com 9%, ou seja, menos da metade. Porque a metade seria 12,5%. E a previsão é que para chegar em maio em 5,8%, eu falo para você que é bem capaz de zerar a inflação. Por quê, professor? Porque a moeda argentina está valorizando. E ela, só de valorizar, ela já zera essa questão da inflação. Porque ninguém mais vai querer subir preços na moeda, porque seria como subir o preço em dólar. E não tem como subir mais preço em dólar, já subiu um monte. A moeda não está mais desvalorizando. Espero que sirva de ensinamento e aprendizado para o nosso querido governo. Ou seu querido governo, porque meu ainda não é. Jornal da Infomoney. Olha só o que sai a nota aqui do Brasil. Olha só que lástima. Presta atenção. Banco Central tenta entender relação entre curva de juros dos Estados Unidos e Brasil, diz Galípolo. O Galípolo é aquele indicado para ser o novo presidente do Banco Central do Brasil. Hoje ele é diretor de políticas monetárias. E ele disse em evento que há riscos de o Banco Central esperar demais para reagir aos eventos externos e ficar atrasado nas políticas monetárias. Muito bem. Mas, professor, qual que é o problema aí que eu não entendi? Eu vou explicar para vocês. Está bem no título. Banco Central tenta entender relação entre curva de juros Estados Unidos e Brasil. Ele tenta. Como assim tenta? É para eles bater o olho e já saber o que é. É para eles olhar o cenário e já saber o que é. Agora, tenta saber, tenta entender.
Estão tentando? Estão de brincadeira com a minha cara? Só pode ser. Estão de brincadeira com a cara do povo? Só pode ser, porque qual que é a lógica disso? Tentar? Estão tentando? Seria mais ou menos o seguinte, ó, seu parente está internado lá dentro do hospital, eu tô tentando ver o que pode, qual que é a doença dele, tô tentando saber qual que é a doença. Como assim tentando saber? O senhor tem que saber qual que é a doença, os sintomas é esse. O senhor não consegue saber qual é a doença através dos sintomas? Tô sabendo, moço, tô sabendo. Jornal Folha de São Paulo. Brasil reúne vantagens estruturais para atrair investimentos, diz Galípolo. Olha só o que o cara tá fazendo. O cara já veio com conversinha fiada. Então ele já tá falando que tá tentando e agora vem falar um monte de abobrinha. Brasil reúne vantagens estruturais para atrair investimentos, diz Galípolo. Você fala, olha, tá vendo? Olha, no Brasil tem estrutura. Tem nada. Não, tem nada. E você quer saber? Olha só que bonitinho. Aqui vem notícia agora. Folha de São Paulo. Justiça suspende concessão do trem intercidades que ligará São Paulo a Campinas. Que estrutura que tem? O sindicato ferroviário está lutando contra uma coisa que é para reviver o setor ferroviário. O sindicato prefere estar morto a parte ferroviária do que criar uma ferrovia diferente, mais moderna. Aonde que pode o Brasil ter estrutura? Se o sindicato, que é para fortalecer, para fazer o setor crescer, ele vai ao contrário e luta contra, fala para mim, o que é isso aqui? Não tem lógica, moço. Que estrutura que o Brasil tem? Desculpa, seu Galípolo, mas olha, você tá aprendendo muito com o patrão, moço. Não fica falando essas coisas, jogando aí. Esse negócio de populismo não funciona. Eu quero saber da realidade. A realidade para mim é isso aqui, ó. Suspendeu o trem de intercidades que ligará Campinas. Olha, eu tô deixando a barba crescer. Porque mandaram, né? Rapaz, já tá me incomodando. Mas fazer o quê? Vamos fazer, né? Se Deus mandou, assim vai, né? E vocês sabem que eu tô descobrindo? Que agora a moda tá sendo o tal do The Chosen, que é os discípulos, né? Chosen são os discípulos, né? Aquela historinha lá, um seriado maravilhoso, viu? Quem não viu, que veja. De Jesus, né? Com os seus discípulos. E tá virando moda as pessoas terem a barba mais comprida. E o cabelo mais cheio, tá virando moda. Só espero que não vire moda de viola. E que eu aguente bastante o calor. Agora o lado bom é que esconde a carequice. Ó. Cadê o careca? Olha, tá escondendo a carequice, né? Deixar o cabelo crescer um pouquinho mais, esconde um pouco a careca. Espero que eu, escondendo um pouco a careca, comece a florescer um pouquinho mais de cabelo na careca, né? Porque ficar barbudo, careca cabeludo, ah, moço, aí é duro, hein? Careca cabeludo, rei, capitão, polícia e ladrão. Eu não tinha uma brincadeirinha dessa, mas nem lembro como é que era a musiquinha, mas eu sei que tinha. Quando eu era criança, eu sei que eu cantava um negocinho desse. Jornal da Infomoney. Ainda sem acordo sobre vetos, Congresso adia novamente sessão conjunta. Vetos do presídio, saidinha, tudo mais. Tem umas par de vetos aqui. O Lula bloqueou um monte de coisa, mas liberou o dinheiro para as emendas. Então, o Congresso, os deputados que só gostam do dinheiro e não do povo, está deixando as coisas acontecer. Vai deixar os presidiários poderem fazer as suas saidinhas, tudo bonitinho.
O veto do Lula tá cortado, então não vai ser nem analisado. É de chorar, não é não? É de chorar. E no meio dessa brincadeira, depois de inundar o Congresso com dinheiro das emendas parlamentares, sai assim, Jornal da Infomoney. Reforma tributária. Haddad entrega o primeiro projeto de regulamentação ao Congresso. O texto era aguardado com ansiedade pelos parlamentares e inaugura uma nova etapa da discussão sobre o novo sistema tributário, baseado no modelo do imposto sobre valor agregado, o tal do IVA, que é um lixo. Ah, mas a Itália tem lixo. Não interessa, lixo. E eu não sei até onde vai essa brincadeira de mau gosto, porque é uma bela de uma brincadeira de mau gosto. E os contadores estão ferrados, lascados, sem saber para onde ir, o que fazer e como fazer. Deus nos acuda. Seja o que Deus quiser. Então vamos ver até onde vai parar essa brincadeira de mau gosto. Mas vamos lá, né? Os deputados, o presidente da Câmara dos Deputados e do Senado está todo feliz, porque eles querem entregar o posto do cargo que eles têm que entregar no máximo em fevereiro. Falando que eles entrefizeram as reformas tributárias. Grande porcaria. O que eu queria é que nenhum senador se vendesse e nenhum deputado se vendesse. O que eu queria é que o Senado assumisse as responsabilidades das pessoas que eles nomeiam para as embaixadas e para o Supremo Tribunal Federal. É isso que eu queria. Eu queria que os deputados, de fato, vissem os problemas da sociedade e corrigissem esses problemas da sociedade. E isso é que, de fato, que eu queria. E aí, dentro dessas reformas tributárias, já se preparem, viu? Você que tem carro, faz coisas de Uber, porque a coisa vai ficar um pouquinho pior para quem já está se lascando. Folha de São Paulo. Veículos e fumo poderão ter impostos maior. Pai de santo tá ferrado. Olha, seus Exus, pretos velhos, vocês vão ter que parar de fumar, viu? Porque do jeito que tá aumentando imposto, a coisa tá ficando feia, viu? Tá na hora de vocês trocar as coisas aí e fazer outra coisa, porque não tem mais condição. E vocês que mexem com aplicativo, essas coisas, nós vamos ter que voltar tudo a andar de carroça, viu? Já vamos começar a preparar a carroça, ter uns jegue, uns bichinhos, uns burricos, para nós sair andando. Bom, já que eu vou ter que deixar o cabelo crescer alguma coisa, só falta eu sair entrando dentro da cidade com burrico. Uma metáfora bem porca, porque a situação é bem porca. Então, veículos e fumo poderão ter impostos maior e ultraprocessados são poupados. Então, o que dá câncer, tudo assim de ultraprocessado, mas ultraprocessado, moço, é o que o povo tem para comer, que é salsicha. Os caras vão querer fazer o quê? Aumentar o preço da salsicha? O pobrezinho vai comer o quê, moço? Se o que tem para comer é um pouco de salsicha e não tem mais nada que fazer. Agora vamos lá. Produtos que são alvo do imposto seletivo. Veículos, embarcações e aeronaves, produtos fumígeros, que são os fumos, bebidas alcoólicas, olha, picanha e cerveja, esquece a cerveja. Papai enganou. Pois é, seu pai, porque meu não é não. Meu tá lá em cima. Bebidas açucaradas, então esqueça o suquinho da criança que leva para a escola. Ó, o imposto vai lá para o espaço federal. Refrigerante, já era, queridão. E bens minerais extraídos. Ah, você vai querer um granito para reformar uma casa, alguma coisa assim? Desculpa, você vai pagar fortunas para isso.
E aí? Ah, você quer fazer asfalto? Usa pedra. Minerais extraídos. Construção civil vai para que preço? Areia, você usa areia, bens minerais extraídos. Construção civil, então, vai para o espaço federal. Se já está difícil comprar uma casa, imagine depois de ser essa porcaria. É sério que estão fazendo isso? Sério? Seríssimo. E tem gente achando lindo. Ih, Haddad mandou arcabouço! Moço, é melhor parar por aí. Que chumbe essa porcaria. Pode parar com essa porcaria, esse lixo. Isso aí só está estragando os escritórios de contabilidade, tudo tá afundando tudo. Mas, Jornal da Infomoney. Mais de 40% dos contribuintes entregam declaração do imposto de renda. Mais de 40% dos contribuintes. Meu querido, desculpa, a matéria tinha que ser assim. Quase 60% dos contribuintes não entregaram imposto de renda ainda. O que está acontecendo? O povo não quer entregar imposto de renda? Não tem ninguém querendo entregar imposto de renda? Pelo visto, não. Não tem ninguém querendo... Não, não tem ninguém. A coisa tá feia. Bota feio nisso. E eu só observo. Gente, quem não entregou, entrega, hein? Quem avisa, amigo é. Já estamos no final de abril, hein, moço? Folha de São Paulo. Lei para banir TikTok nos Estados Unidos pode inspirar o Brasil contra o Musk, Elon Musk, diz professor. A aprovação de uma lei que force o TikTok a vender sua operação nos Estados Unidos, caso não queira ser banido do país, abre um precedente perigoso que pode ser usado por outros governos contra as redes sociais que estejam dando trabalho para os governos locais, inclusive pelo Brasil, no atual embate entre o ex-Twitter, o X, do Elon Musk, e o nosso querido Congresso. Congresso não, nosso Supremo, contra o nosso governo. Pois é. Fiquem atentos, porque realmente aqui no Brasil pode acontecer coisa como tal. E eu só observo. Já que estamos falando do Supremo, olha só que cena linda, inimaginável. Eu acho que aconteceu um milagre. É o milagre do populismo, o famoso para inglês ver. Jornal da Infomoney. Moraes diz não haver evidências de que Bolsonaro buscou asilo em embaixada da Hungria. O ex-presidente ficou 2 dias hospedado na missão diplomática, pouco depois de ser alvo de uma operação da Polícia Federal. E aí? Pois é. Eu só observo. Ah, estão baixando as arminhas? É para inglês ver, viu? Parece que está baixando, mas eu acho e vejo que não. Para mim continua como dantes no quartel de Abrantes, como diz o outro. Ai, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Mas vou falar no fim, só falta uma matéria aqui. Jornal Reuters. Israel diz que está pronto para agir em Rafah, que é o sul da Gaza, onde todo mundo está falando que não é. Apesar de alertas internacionais. E o Hezbollah atacando Israel como nunca. O buraco é um pouquinho mais embaixo. E pelo visto a coisa vai ficar um pouquinho mais intensa. E até agora eu não vi nenhuma missão de campos de refugiados criados pelas Nações Unidas. Isso daí está, para mim, aos meus olhos, muito errado. As Nações Unidas têm que agir um pouquinho. Ela tem que fazer alguma coisa. As Nações Unidas têm que fazer alguma coisa. Para quem já trabalhou nas Nações Unidas, como eu, para mim, é perceptível que está dando tudo errado. Meus queridos, eu estou lendo o livro No Mundo Maior. Hoje eu não sei se eu vou conseguir ler, porque todas as quintas-feiras para mim é terrível.
Eu já estou na página, comecei ontem, estou na página 107, no Santuário da Alma. Eu estou lendo esse livro, posso falar uma coisinha para vocês? Um livro muito bom. Eu acho que dos que eu li até agora, esse daqui é o melhor que tem. É o melhor que tem. Eu vou falar para vocês que eu não teria muita dúvida. É o melhor livrinho que eu tenho, do Chico aqui, né, que eu estou lendo. Eles explicam algumas coisinhas. Tem algumas coisas que eu até grifei aqui, ó. Olha só que bonitinho. Na página 31. O espiritualismo, nos tempos modernos, não pode restringir Deus entre as paredes de um templo da terra. Porque a nossa missão essencial é de converter toda a terra no templo augusto de Deus. Ou seja, no templo augusto de Deus significa nos céus. O templo augusto de Deus não é uma coisa física, é aos céus, é os ensinamentos. Então fica aí a dica, o Chico já passou as dicas, hein? E o que quem segue eles faz? Cria religião, cria um monte de coisinhas. Eu só observo. Olha só que bonitinho aqui. Os aprendizes recém-chegados experimentam, examinem e operem sondagens que evoquem teorias brilhantes, em que as hipóteses concorram ao lado da exibição personalista. Ele fala inclusive de universalismo. Olha só que bonitinho, ó. Vem aqui, ó. Universalismo. Já tinha a questão do universalismo ali? Ó. Não invoqueis Jesus para justificar anseios de repouso indébitos. Sabe o que significa isso? Não fazer nada. Não invoqueis Jesus, porque Jesus... Não. Olha essa página aqui, então, a página 33. Eu acho que é a melhor que tem. Fiz até umas grafias aqui, botei até um negócio marcando aqui, a página inteira, porque ela inteira é boa. Vamos ler um pedacinho? Não busqueis o maravilhoso. A sede do milagre pode viciar-vos e perder-vos. Querer milagres atrás de milagres pode desviar. Então, atendimentos, se você ficar buscando só milagre, cuidado que isso daí pode te levar para um buraco. Vinculai-vos pela oração e pelo trabalho construtivo aos planos superiores, e estes vos proporcionarão contato com os armazéns divinos. Armazéns divinos, que suprem a cada um de nós segundo a justa necessidade. As ordenações que vos ajoujam na paisagem terrena, por mais ásperas ou desagradáveis, representam a vontade suprema. Não galgueis, não busquem, né? Os obstáculos, nem tenteis contorná-los pela fuga deliberada. Vencei-os, ou seja, não fuja dos problemas, resolva os problemas, utilizando a vontade e a perseverança, ensejando o crescimento aos vossos próprios valores. A única coisa que eu faria aqui é colocar numa linguagem mais fácil de entendimento, porque usar linguagem muito sofisticada só atrapalha. Cuidai em não transitar sem a devida prudência nos caminhos da carne, em que muitas vezes imitais mariposa estouvada. Atendei às exigências de cada dia, rejubilando-vos por satisfazeis as tarefas mínimas. Ou seja, não busque as coisas gigantes, fique feliz fazendo as coisas pequenas. Faça o pequenininho, porque o pouco é muito para Deus. É isso que está falando aqui. Olha só isso aqui. Não intenteis o voo sem haver aprendido a marcha. Sabe o que significa isso? Não queira sair voando sem você aprender as coisas básicas, sem você galgar. Aqui, eu estou estudando. Não queira voar longe sem estudar, Ricardo. É o que eu estou fazendo. Para eu voar longe, eu tenho que estudar.
Pois é regra, lei. Olha isso aqui são os que eu grifei. Sobretudo, não indagueis de direitos prováveis que vos caberiam no banquete divino, antes de liquidar os compromissos humanos. Olha só, hein? Não indagueis, não fique questionando de direitos prováveis que você poderia ter dos céus. Deus, você tem que me dar o dom da cura, dom do não sei o quê. Não faça isso, não indagueis as coisas que cabem aos banquetes divinos, aos merecimentos divinos. Antes de resolver liquidar os compromissos humanos, resolva a sua parte humana antes. É o que eu falo para todo mundo. A parte matéria, ela tem que andar junto com o espiritual. Resolva as pendências. Se você não resolver as pendências, você não pode andar para frente. Olha o outro que eu gravei aqui. Impossível é o título de anjos. Sem ser antes, ou seja, sem ser antes, criaturas ponderadas. Faça ponderação, ou seja, não julgue sair julgando. Seja ponderado. Tudo tem a sua verdade, tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Então pondere. E aí tem mais um monte. Então o livro, eu vou falar para você, esse aqui vale a pena ler. É um bom livro. Esse aqui é bom livro. Esse aqui é bom livro. Claro que eu estou no comecinho dos livros, né? Estou na metade, não estou nem na metade, eu acho que eu não estou nem na metade ainda. Ainda falta muito. Hoje vai ser um dia complicado, que eu tenho que gravar, vou sair daqui, já vou gravar os vídeos extra, vídeo de revelação para daqui 2 semanas. E assim vai. Então, meus queridos, que Deus abençoe todos vocês. Aguardo as pessoas que estão doentes para receberem os tratamentos e as devidas curas, se assim Deus permitir. Que Deus nos abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.